Eu tava me ajeitando pra começar o dia hoje e olhando pra minha perna direita, que é onde eu tenho uma cicatriz aqui no joelho. Parece até inclusive uma cirurgia, mas não é. Eu tive a ideia pra fazer esse vídeo e falar sobre algo que inclusive acabou de acontecer, que são as nossas cicatrizes. Como as suas cicatrizes criaram você e trouxeram você para o que você é hoje. Moldaram a sua realidade, a sua vida e quem você é. E eu acho que é importante até pontuar que esse vídeo aqui ele não tem a pretensão de te mandar fazer nada. Mas eu quero abrir uma reflexão porque eu falei dessa questão da cicatriz e me deu essa vontade de fazer esse vídeo porque tinha uma cicatriz doendo dentro de mim. Uma pessoa com quem eu trabalhei e a relação acabou meio ruim assim de trabalho e a gente nunca mais falou. A gente, inclusive, já meio que não se falava nas últimas semanas de trabalho. E hoje eu decidi dar o braço a torcer e pedir desculpa. Não como um ato de uma pessoa extremamente altruísta, mas porque essa cicatriz estava doendo em mim. Essa cicatriz estava aberta. Esse machucado, essa ferida estava aberta. Então, não é porque eu pense só em outra pessoa, é lógico que eu penso. Senão não daria o braço a torcer também, mas é mais por mim do que por ela, eu sei. Muito mais por mim do que por ela. Porque quando a gente tem algo mal resolvido com alguém ou com alguma coisa da nossa vida, vai doer na gente. Não sei no caso dessa pessoa, mas no caso de outros acontecimentos da sua vida, muitas vezes a única pessoa que tá sofrendo é você. A outra não está. Mas também tem o caso onde as duas pessoas estão sofrendo. Depois que meu pai morreu, essa cicatriz ficou aberta durante muito tempo, mal resolvida. E a minha relação com a minha mãe se deteriorou completamente nos anos seguintes. E eu levei muito tempo para decidir fechar essa ferida. Tempo demais. Mas quando eu saí da casa dela para fazer faculdade, eu entendi. Já tava maior, né, de idade, um pouco mais velho. Então eu comecei a entender os motivos dela, as coisas que ela tinha feito pela gente. E eu decidi pedir desculpa, abertamente, pra minha mãe. Pedir perdão, na verdade. Eu lembro que não foi uma desculpa. Eu lembro que eu usei a palavra perdão, porque eu guardei um rancor da minha própria mãe durante muitos anos. A nossa relação era muito ruim. E assim como um machucado físico, a cicatriz, quando ela não é cuidada, ela pode evoluir para algo maior. Quais são os traumas que você tem? Muitas vezes eles podem ter sido causados por outra pessoa. Eu não vou entrar aqui em muitos exemplos, mas vocês podem imaginar aí o que acontece com pessoas, infância e tudo mais. Porém, esconder e não tratar essa cicatriz só piora o problema. Que por mais que a outra pessoa possa ter sido culpada, e às vezes, em alguns casos, você realmente não tem que nunca mais ter contato com essa pessoa, você para si mesmo, para sua saúde mental, física e tudo, precisa curar essa cicatriz. Eu lembro de uma pessoa que postou no Instagram contando uma história de tipo um tio que perdeu alguma coisa de dinheiro por volta de uns 30 anos e ele morreu rancoroso com aquilo, reclamava quase todo dia daquilo até o leito de morte. Eu não sei quantos anos ele morreu, mas digamos que foi com 80. Imagina você carregar um rancor por 50 anos da sua vida. Imagina você viver a sua vida sem atingir o potencial máximo de tudo porque você continua com aquele rancor. No meu caso, toda vez que eu lembrava dessa pessoa, eu sentia raiva. Eu nunca tinha colocado em palavras isso, até pedir desculpa. Então, como o problema estava só dentro de mim, ele acabava comigo. Eu já fiz um outro vídeo aqui falando no canal sobre uma das melhores coisas que eu aprendi na terapia, que é sobre transformar os seus problemas, que estão só dentro da sua cabeça, em coisas reais. Escrever, contar pra alguém, falar, fazer terapia, inclusive. E assim, o fato de externar essa coisa ajuda muito a você entender o que você precisa fazer. A partir do momento que você fala e você cumpre o seu papel, já alivia. No momento em que eu mandei a mensagem pra pessoa, parecia que tinha tirado uma mochila de concreto das minhas costas. Algo que eu queria ter falado e que eu deveria ter falado há alguns meses, mas que eu fiquei guardando pra mim. E por mais que quando você faça isso, o outro lado não responda da maneira que você acha,
que você precisa entender que o seu lado você fez. A sua parte da ferida, o que cabe a você, você fez. Você curou, você tratou. E como uma cicatriz, ela vai ficar pra sempre na sua vida. Mas muitas vezes você vai esquecer dela. Da forma que eu tenho essa no joelho, que muitas vezes eu nem lembro que existe. Esse tipo de cicatriz também ela começa a ser menos importante na sua vida. Ela começa a fazer menos diferença. Uma ferida aberta, você não pode vestir uma calça. Você tem que ficar cuidando todo dia, olhando pra ela. Se você passa remédio, ela fecha e já era. Agora, se você cuida mal, ela pode virar uma infecção. Ela pode transformar em problemas muito maiores. Eu lembro que mais ou menos numa época em que eu caí de moto, o meu irmão também caiu de bicicleta. E a minha queda foi bem feia. E a dele foi um pouco menos. E ele tem um queloide no braço até hoje, porque ele não tratou direito aquele queloide. Eu fiquei com uma pequena marca, um queloide também, mas porque foi no lugar principal onde arrancou muita pele. Mas que eu cuidei rápido, hidratei ali e tudo mais, fechei. Então meu irmão ficou com uma cicatriz de um problema menor, entre aspas, porque ele não cuidou na época. E eu acho que isso é um reflexo muito grande da nossa vida. Porque quanto mais o tempo passa e quanto mais você vai arrastando pra frente a resolução dessas cicatrizes, mais elas vão ficando feias. Mais difícil é voltar atrás. Mais doloroso é voltar atrás. Quando eu decidi pedir perdão pra minha mãe, não foi fácil. E o ego, ele vai te falando que você não precisa fazer isso. O seu orgulho vai te fazendo pensar que, cara, a culpa não foi minha. Por que eu deveria cuidar disso? Pô, às vezes, vamos usar o exemplo de um acidente de moto. Às vezes você tava no certo e outra pessoa avançou a preferencial. Você tá todo ralado. Você vai falar, pô, não vou cuidar não. Quem vai cuidar é ele. Eu tô falando do seu corpo, né? Quem vai cuidar é essa pessoa. Eu não vou passar remédio não, se ela não passar. Percebe como eu gosto de usar exemplos bobos desse tipo, porque quando a gente usa uma analogia completamente absurda, a gente consegue ver que tem algo muito errado acontecendo. E aqui eu tô vindo de uma posição de pessoa que erra pra caralho, de pessoa que faz muita merda, e da posição não de te ensinar a fazer algo, mas de te mostrar que a partir do momento que eu decido resolver esses pequenos problemas, ou grandes problemas, no caso da minha mãe, eu dou o braço a torcer para curar algumas feridas que estavam abertas dentro de mim. Então acho que é muito importante começar a pensar um pouco nisso, sabe? Pensar que você precisa olhar as cicatrizes que estão na sua alma e que não aparecem, mas que muitas vezes elas doem muito, muito, muito mais do que qualquer machucado no seu corpo, na sua pele. Eu acredito que o intuito desse vídeo seja te fazer pensar. Se existe alguém que você precisa pedir perdão, se existe alguém que você acha que não precisa pedir perdão, mas que você tem assuntos a resolver, fala com essa pessoa hoje. Fala com essa pessoa essa semana. Fala com essa pessoa agora. Decida quando. Mas tu precisa fazer algo. E eu venho da posição mais humilde, entre aspas, de dizer que guardar isso dentro de você é terrível. É terrível. Hoje não vai ter CTA para o próximo vídeo. Hoje não vai ter CTA para os comentários. O CTA, chamada para ação, desse vídeo vai ser: pense nisso. Faça isso. Espero que esse vídeo possa te ajudar a refletir um pouco. Porque esse pensamento me veio hoje e eu decidi tomar uma ação que eu deveria ter tomado há alguns meses. E teria me poupado muito estresse. É isso. Até a próxima. Falta sempre.